Olá, começa mais um Ordem do Dia que hoje discute os direitos e deveres do estrangeiro. Eu amo esse país, pelas pessoas com quem eu convivi, eu conheci. Tráfico de drogas é o principal motivo que leva cidadãos de outros países às cadeias brasileiras. Estou preso por tráfico internacional de drogas. A entrevista da semana é com a advogada especializada em conflitos e direito público, Karina Apolinário Lopes. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa da parceria TV Cultura e Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. É quase impossível encontrar no Brasil uma família que não tenha estrangeiros. Os imigrantes ajudaram no crescimento do país e ainda hoje desembarcam aqui em grande número. São pessoas que conquistam direitos e têm deveres a cumprir de acordo com a legislação local. Esse processo de integração é o que mostra a nossa reportagem. Um país com várias faces e sobrenomes de várias origens. Mais de 1.800.000 estrangeiros vivem legalmente no Brasil, segundo a Polícia Federal. A maioria fixou residência por aqui. Apesar de não serem nem 1% da população, o número de imigrantes vem crescendo. Em uma década, a entrada de cidadãos de fora aumentou 160%. Foram quase 118 mil pessoas no ano passado, contra 45 mil em 2006. Essas migrações, elas são econômicas, né? Embora você tenha uma série de distinções, né? Você tem o refugiado, você tem o visto humanitário, né? E tem o migrante econômico. Na prática, esses migrantes, eles são migrantes em situações de grande vulnerabilidade e que têm como principal objetivo a inserção laboral no país, né? Nos últimos 2 anos, haitianos e bolivianos lideraram o ranking da imigração. Na lista dos 20 países com maior presença no Brasil, os bolivianos aparecem disparados na frente. São 105 mil pessoas, quase o dobro dos segundos colocados, os norte-americanos. Haitianos e argentinos vêm em seguida. O boliviano Juan chegou aqui há 18 anos. Antes de conseguir um emprego na sua área, como operador de câmera, ele fez de tudo. Fui trabalhar como operador de telemarketing, fazendo algumas pesquisas, dublando áudio. O espanhol eu acho que me ajudou muito. Dei aulas de espanhol. E passou muitas dificuldades. Tinha dias que eu não comia, né? Porque não tinha para comprar para comer. Então, comprava um espeto e tinha de durar isso para o dia inteiro. Mas hoje já se sente parte do país. Casou-se com uma brasileira e tem um filho. Eu amo esse país, pelas pessoas com quem eu convivi, eu conheci. Nas últimas 3 décadas, os sul-americanos tomaram o lugar de portugueses, italianos e espanhóis nas salas de desembarque. Até os anos 70, os europeus foram a maioria do fluxo migratório rumo ao Brasil. Membro da 5ª geração de açougueiros húngaros, Istvan Vessel chegou com a família ao Brasil no navio francês Provence em 1957. Tinha apenas 10 anos. Essa decisão da minha mãe, basicamente dela, da gente sair da Hungria e ir para um continente novo, mudou os rumos de uma família das gerações seguintes. Em 1956, teve a Revolução na Hungria para sair do jugo comunista da Rússia e tal. Meu tio falou assim, minha mulher tem uns parentes no Brasil. Falei, maravilha, vamos para o Brasil. E assim que nós chegamos aqui. No Brasil, Vessel fez fama no mercado de carnes. Hoje tem uma loja numa das principais avenidas da capital paulista e é concorrido nas redes sociais. Atende 800 restaurantes e hotéis em todo o país e produz 1 milhão de hambúrgueres por mês. Meu pai abriu esse primeiro açougue 1 ano depois da nossa chegada. Mal e mal falava português. Mas não podia esperar mais, que com um salário mínimo, com uma família de 5 pessoas, não tinha mais como conseguir sobreviver. E quando ele fez o primeiro balancete, na primeira semana, ele falou para minha mãe, Eva, estamos milionários. Que naquela semana, o que ele ganhou era o que ele tinha ganho um mês no trabalho dele. Durante 5 anos,
Nós trabalhamos 3 gerações juntos, meu pai, eu e meu filho. Os direitos e deveres dos estrangeiros foram definidos no Estatuto de 1980. No artigo 1º, a lei deixa claro que qualquer pessoa de outra nacionalidade poderá entrar, permanecer e sair do Brasil, resguardados os interesses nacionais. O Estatuto do Imigrante, do Estrangeiro, em vigor no Brasil, ele foi definido a partir daquele parâmetro que existia na época. Ou seja, 1980 era uma ditadura militar ainda no Brasil, portanto, o valor inserido era da segurança nacional. O estrangeiro pode receber visto de trânsito, turista, temporário, permanente, de cortesia, oficial ou diplomático, estes últimos destinados a funcionários de representações estrangeiras. No Estatuto, os direitos e deveres ganharam um capítulo exclusivo. O principal artigo diz que o cidadão de fora, residente no Brasil, tem os mesmos direitos dos brasileiros. Embora a gente, de fato, tenha uma ampla abertura à recepção de imigrantes internacionais, é isso que explica esse posicionamento do Brasil nesse cenário mundial da crise migratória. Por outro lado, a gente não conseguiu desenvolver uma política nacional de integração e acolhimento dos novos migrantes. O Estatuto do Estrangeiro, ele proíbe, por exemplo, que os imigrantes possam se organizar politicamente ou que eles possam, imigrantes indocumentados não poderiam nem ter acesso ao sistema de saúde, nem frequentar a escola, né? Uma nova lei dos migrantes está pronta para ser votada no Congresso. Proposta pelo senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, ela cria, por exemplo, novas categorias de visto temporário, como para quem pretende fazer tratamento de saúde no Brasil e a acolhida humanitária. O tema foi tratado recentemente pelo presidente Michel Temer, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e numa reunião do Comitê sobre Refugiados. Pensando em matéria de política externa, manifestação de política externa brasileira, trata, como os internacionalistas gostam de falar, como uma soft law, uma lei branda, ou seja, uma postura brasileira de acolhimento do estrangeiro no território nacional. Portanto, a gente tem que separar os planos. Um plano é o plano político internacional, em que o Brasil se manifesta abertamente pelo acolhimento de estrangeiros, e o outro plano é o jurídico. E no plano jurídico, ainda o Estatuto do Estrangeiro traz restrições. A população carcerária do país reflete a miscigenação da sociedade brasileira. Há muitos estrangeiros atrás das grades, principalmente por envolvimento com o tráfico de drogas. Um cenário fora da ordem. Eles vieram de várias partes do mundo. Eu sou Fábio Miguel Cardoso Teixeira da Silva Pereira, português. Bueno, eu sou Ireri, tenho 24 anos, sou de México. E foram presos no Brasil. Estou preso por tráfico internacional de drogas. Os relatos fazem parte de um documentário produzido a pedido do Conselho Nacional de Justiça. O relatório mais recente do CNJ indicou que 2.784 estrangeiros estão presos no Brasil. Eu com 20 anos já me encontrava preso num país com um oceano no meio, distante do meu, né? A maioria, 5 em cada 10 imigrantes detidos, é do próprio continente americano. Em seguida aparecem os africanos, europeus e asiáticos. No ranking de países, o Paraguai lidera com o maior número de presos no Brasil, seguido da Nigéria e Bolívia. O tratamento de qualquer preso dentro do sistema presidiário está dependente de certas regras impostas pelo próprio sistema carcerário. Direitos básicos, né, que nós defendemos e pelos quais também impugnamos, como por exemplo, é difícil para um presidiário estar fora do país. E neste caso, o Consulado-Geral, como representação do Estado, tem por obrigação de prestar uma assistência. E estou aqui faz 4 anos e 6 meses. Tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, que se chama Carmen. 53 angolanos estão presos no Brasil, a maioria por tráfico de drogas. Há 3 anos, eram 235. A redução se deveu à assistência jurídica do consulado. Segundo o cônsul, muitos já tinham cumprido a pena e continuavam presos. Nós assistirmos e acompanharmos a própria execução das sentenças, né? Não somente dentro das cadeias como fora, ou seja, nos tribunais de execução de penas. De acordo com o CNJ, só 9% das cadeias brasileiras têm celas específicas para estrangeiros. Seja qual for a nacionalidade,
eles compartilham os mesmos sentimentos. Esperança. Meu nome é André, eu queria saber se o estrangeiro pode votar. Se esse estrangeiro for naturalizado brasileiro, ele não tem apenas a faculdade, ele tem a obrigação de votar como qualquer brasileiro entre 18 e 70 anos de idade. O Brasil das oportunidades. O casal consular da França decide abandonar a diplomacia e morar aqui para investir na iniciativa privada. Cônsul e consulesa acreditam no sucesso da nova carreira. Alexandra e Damian já recebem as visitas como todo bom brasileiro. Além da hospitalidade, a simpatia do casal e do filhinho deles, o Rafael, faz a gente se sentir em casa. Uma residência agora fixa no país, mesmo podendo estar em qualquer parte do mundo. Damian é ex-cônsul da França no Brasil e Alexandra é jornalista e ativista. Ele se licenciou da carreira diplomática para abrir uma empresa em São Paulo. Escolheu ficar porque acredita no potencial do país. Um potencial que muitas vezes deixamos de valorizar. Nós estamos estrangeiros, já moramos, vivemos em muitos países no passado e nós podemos comparar. Podemos dizer, no meu nome, o nome da minha esposa também, que esse país é maravilhoso. Tem muito que fazer aqui, tem desafios, tem problemas, mas viver no Brasil é um privilégio. Alexandra tem 1000 planos para a vida aqui. Quer se dedicar ao empoderamento da mulher negra brasileira. E diz isso depois de assistir a um dos produtos mais nacionais que temos, as novelas. Temos que nos perguntar, nos questionar, como ela vai conseguir se desenvolver numa sociedade que inferioriza ela sempre no papel assim, servicial da babá, da faxineira, do criminoso ou da amante hipersexualizada que destruiu os casamentos dos ricos brancos nas novelas. A sala de aula também está entre os projetos dela. Uma das ideias é a criação de um curso de pós-graduação em relações étnico-raciais. Montamos um curso de étnico-raciais de pós-graduação, onde sou professora, ao lado da juíza federal Milene Ramos, que é uma das únicas juízas negras do Brasil. E desenvolvimos um curso para justamente trabalhar esse assunto que precisa assim, de pesquisa, precisa de conteúdo. E assim, conhecendo nossas alegrias e nossas tristezas, já dá para dizer o que o Brasil tem de melhor e de pior. Melhor é a confiança do Brasil, não no próprio, mas no futuro. Vocês acham que amanhã será melhor do que hoje? Você tem razão, mas só no Brasil pessoas pensam assim. Na velha Europa, infelizmente, acabou. Isso é o melhor. O pior ainda não encontrei. Vamos ver. A extradição é um ato de cooperação internacional para a entrega de criminosos. E o Brasil participa desses acordos. Fique por dentro. Cada governo pode aplicar suas próprias leis a quem comete um crime em seu território, mesmo que a pessoa seja estrangeira. Isso se dá o nome de soberania nacional. É por isso que se um brasileiro for preso na Indonésia por cometer um crime, por exemplo, o fim poderá ser o corredor da morte. Como aconteceu com Marcos Asher, que em 2003 foi pego com 13 quilos de cocaína. Advogados e diplomatas brasileiros não conseguiram remediar a situação, já que os dois países não mantêm um tratado de extradição. Atualmente, o Brasil mantém tratados de extradição, segundo o Supremo Tribunal Federal, com os países do Mercosul e mais 24 nações de todo o mundo. O Brasil segue o Estatuto do Estrangeiro e os pedidos de extradição são avaliados pelo STF. Quando não há acordo estabelecido previamente entre os países, a decisão de extraditar o preso depende das relações diplomáticas entre as nações envolvidas. Um dos casos mais emblemáticos foi o do narcotraficante colombiano Juan Carlos Abadia, preso em 2007 na Grande São Paulo.
Os Estados Unidos pediram a extradição do criminoso sob as acusações de tráfico de drogas internacional e lavagem de dinheiro. O pedido foi aceito pelo STF em agosto de 2008. A Itália pede a extradição do militante comunista Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua sob acusação de assassinato e atentado terrorista. O Supremo concordou com a extradição. Mas no último dia de mandato, o ex-presidente Lula acolheu o argumento da defesa do italiano de que ele sofre perseguição política e decidiu que Battisti ficaria no Brasil. A entrevista da semana traz um especialista em direito público, direito internacional e em mediação de conflitos. Karina Apolinário Lopes também é advogada do Consulado Geral de Angola, em São Paulo. A imigração faz parte da história da humanidade, mas neste momento o mundo vive uma situação especial, quase que dramática, por causa dos refugiados. Isso torna o tema dos estrangeiros mais relevante, na sua opinião? Com certeza, sim. O tema dos estrangeiros hoje, ele tem se destacado, uma vez que esse grande fluxo, né, ele tem que ser uma questão que tem que ser repensada e analisada pela sociedade de uma forma mais humana, né? Atualmente, ninguém sai do país onde se encontra porque quer, né? É muito difícil você deixar a família, o choque cultural, às vezes o local onde você vai é outro idioma. Então, é muito difícil o deslocamento. Se as pessoas buscam outro lugar para viver, é em busca de uma qualidade de vida, em busca de uma oportunidade maior. Qual que é o contexto que o Brasil está dentro do que a gente já pode chamar e do que os especialistas já chamam de crise migratória? Internacionalmente e externamente, se tem uma visão que é um país de braços abertos, mas internamente a gente tem uma resistência da população em integrar esses estrangeiros. Em todos os aspectos, culturais, economicamente, há uma resistência tanto da sociedade quanto das instituições brasileiras. Como então a sociedade teria que ser trabalhada para isso? Antigamente, nós víamos, pelo menos aqui dentro da sociedade brasileira, aqui no Brasil, que o brasileiro, ele tinha uma simpatia com o estrangeiro, era visto como gringo, alguém que, um bom partido, alguém que via contribuir economicamente para a sociedade. Hoje, devido a essa situação, esse grande fluxo, a gente ainda tem essa questão do gringo, quando a gente fala de um estrangeiro que é americano, ou francês, ou alemão, mas quando a gente está falando de um migrante que ele é de um país vizinho, ou Bolívia, ou um africano, até pela questão racial, pela estrutura racista que o Brasil tem, se tem uma aversão a essas pessoas e eles têm uma grande dificuldade de se inserir na lógica, né, econômica da sociedade. Existe preconceito, na tua opinião? Na verdade, não é preconceito, é racismo. E hoje o estrangeiro, mesmo preparado, o estrangeiro negro, mesmo preparado, ele tem grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. O atual estatuto, ele busca alcançar uma série de garantias ao estrangeiro. Só que, na verdade, se a gente examinar a letra da lei com maior profundidade, nós podemos observar que os interesses contidos ali são interesses políticos, econômicos e até uma proteção excessiva ao trabalhador nacional, uma vez que o estrangeiro ele tem dificuldade de conseguir a autonomia aqui no Brasil. Qual a opinião da senhora sobre o novo estatuto que tramita hoje no Congresso Nacional? Para que ele seja um estatuto inovador e que realmente integre o estrangeiro dentro da nossa sociedade de maneira, quando eu digo integrar, de forma cultural e de forma econômica. Ele tem que garantir que o estrangeiro que está aqui atualmente, se ele consiga uma atividade lícita, uma atividade remunerada, que ele consiga ter a sua permanência. Ele tem que garantir, tem que dar esse tipo de acessibilidade. Se o estrangeiro é casado com uma brasileira e se separa, ele tem que deixar o país? A regra geral é que o divórcio ou a separação de fato, de per si, apenas por isso, não seria uma causa de expulsão expressamente prevista na lei, salvo se houver uma simulação, ou vale dizer, se o casamento for falso, ou no caso da expulsão do estrangeiro por não se adequar
ao interesse social brasileiro, por práticas de crime. Vamos ouvir agora a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Acolher o público estrangeiro, seja imigrante ou na condição de refugiado, é um movimento esperado por países democráticos como o Brasil. A Constituição Federal garante direitos e estabelece deveres para essas pessoas. As mesmas regras, aliás, ali descritas para os próprios brasileiros. Mas é claro que em situações como a atual, em que há um grande fluxo de estrangeiros deixando seus países de origem, é importante que o Brasil dê o exemplo ao mundo, abrindo os seus braços para receber os irmãos de outras nações, como tantas vezes fez no passado, mas com a preocupação de dar àqueles que para cá se dirigirem condições dignas. Para isso, é necessária a discussão que está ocorrendo no Congresso Nacional do novo Estatuto do Estrangeiro. A proposta é ampla e apresenta uma nova política para os fluxos migratórios, o que inclui também os emigrantes. Um dos objetivos do projeto é estabelecer um sistema de vistos mais eficiente. A discussão é benéfica para os dois lados, pois há questões urgentes a serem resolvidas. Precisamos sempre lembrar, com orgulho, que o Brasil foi construído com a colaboração de representantes de muitos povos, que tiveram aqui a oportunidade de ser respeitados como cidadãos e de contribuir para a formação do nosso DNA e para as conquistas sociais, econômicas e culturais do nosso país. Meu nome é Rossana e eu queria saber se estrangeiro pode receber ajuda com Bolsa Família. Os benefícios sociais são tratados pela legislação como sendo equânimes, tanto para o estrangeiro regularmente ingressado no Brasil, como para o brasileiro. Assim, um estrangeiro que tem a sua entrada legal no Brasil pode obter benefícios como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, atendimento no SUS, enfim, ele pode se beneficiar de toda a estrutura de proteção do indivíduo no Brasil. Com um acervo de 4.000 peças, o Pavilhão da Criatividade conta a história dos povos latino-americanos. A exposição permanente em São Paulo está na dica cultural de hoje do Espaço 10. Neste pavilhão, cada uma destas peças é uma obra-prima. Mas cadê a assinatura do artista? Aí é que está a riqueza. As esculturas e pinturas foram feitas por autores anônimos. É arte popular. Tudo está concentrado no Memorial da América Latina. As peças do Brasil, do México, da Guatemala, do Peru e de outros países formam um acervo único no país. Aqui tem objeto de todas as regiões feitos de argila e madeira. As noivas em formato de moringa vieram de Minas Gerais. Do norte e nordeste do Brasil tem o Bumba Meu Boi e o traje de vaqueiro. Da Guatemala, o país agrícola mais extenso da América Central, estão expostos trajes como as vestimentas do Baile de la Conquista, onde os personagens dramatizavam a chegada dos espanhóis. Este altar cheinho de objetos simboliza uma das comemorações mais importantes lá do México. É o Dia dos Mortos. Os mexicanos comemoram de uma forma bem diferente da gente e dos outros países. Até tem as velas nos candelabros que enviam luz para os que já se foram. Mas tem até comida. Aqui está o prato favorito do falecido. Isso sem falar nas caveiras. Esta daqui é a Catrina. Ela está zombando da morte, mas de um jeito bem respeitoso, só para lembrar que a vida é o aqui e o agora. Vida que é alegre, como as cores das peças mexicanas. Vasos de cerâmica, jarras de vidro e cestos também mostram a riqueza do folclore do México. Todo o artesanato continental foi recolhido diretamente das mãos dos artistas locais, sem intermediários. Mas como as peças viajaram até aqui? São peças que foram coletadas em 88 ainda, naquele momento de término de construção do memorial, que eram os dias de inauguração.
o Darcy Ribeiro encomendou a Maureen Bisiliati que fosse viajar para esses países irmãos para ver o que tinha de interessante e para recolher esse material, para criar esse espaço que nós temos hoje aqui no memorial. A maquete da América Latina, debaixo dos nossos pés, é a peça que mais empolga os visitantes, adultos e crianças. Então, conhecer a diversidade de outros países para estar trabalhando isso dentro do contexto escolar, ligado às diversas disciplinas da escola. A visita ao Pavilhão da Criatividade é de graça e pode ser feita de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. E o Ordem do Dia está terminando. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB de São Paulo. Tchau e uma boa semana.